Bem, pessoal, iniciou a gravação. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula da unidade 3, que corresponde à prática 12 da disciplina de Laboratório de Química Geral. E hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Nesta prática, nós vamos estudar os seguintes objetivos. Nós vamos reconhecer as características de um sistema equilíbrio, conhecer o conceito de constante de equilíbrio e, principalmente, aplicar o princípio de Le Chatelier na previsão do comportamento de equilíbrio químico, tá certo? Quando este sistema em equilíbrio é sujeito a uma perturbação externa. Antes de nós falarmos da prática em si, é importante a gente entender os fundamentos no qual se baseia o equilíbrio químico. Para isso, é importante que nós saibamos o princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte: quando o sistema em equilíbrio é sujeito a uma perturbação, o sistema vai se deslocar de sua posição de equilíbrio de forma a anular esta perturbação. No contexto das reações químicas, os fatores que influenciam no equilíbrio químico são os seguintes: a temperatura, a concentração ou a pressão, no caso de uma reação ocorrer em fase gasosa. Nós vamos estudar cada um desses fatores antes de nós vermos o experimento. Então, inicialmente, a gente vai analisar o efeito da concentração. Para isso, nós vamos considerar a reação de conversão dos íons cromato, que são os íons CrO4 2-, em íons de cromato, que é o Cr2O7 2-. Então, vamos considerar que essa reação esteja em equilíbrio. E, quando nós dizemos que nós temos uma reação em equilíbrio, nós temos que satisfazer dois requisitos principais. O primeiro, pessoal, qual é? Nós temos que ter uma reação reversível, tá certo? Essas setas aqui, no sentido direto e no sentido inverso, significa que a reação ocorre em dois sentidos. E no equilíbrio, tá certo? As reações no sentido direto é igual à reação no sentido inverso, tá certo? De tal forma que as concentrações, tanto dos reagentes quanto dos produtos, no equilíbrio permanece constante, não há variação. Contudo, para avaliar o efeito da concentração, a gente vai considerar que essa reação aqui esteja em equilíbrio e vai haver um aumento da concentração. Então, pelo princípio de Le Chatelier, esse sistema vai deslocar o equilíbrio de forma que anular essa perturbação, ou seja, anular este aumento. Como nós vemos que o Cr2O4, que são os íons cromatos, são reagentes, então a reação vai o quê? Vai se deslocar no sentido o quê? De diminuir este aumento. Então a reação vai se deslocar em qual sentido, pessoal? No sentido direto. Não é verdade? Agora, a gente vai considerar que haja uma diminuição deste reagente. Tá certo? Havendo a diminuição, então o sistema vai o quê? Vai se deslocar no sentido que de repor esse reagente que foi retirado. Então, a reação vai se deslocar no sentido inverso. Analisando agora o outro componente, no caso, o Cr2O7 2-, que são os íons de cromato. Então, caso haja diminuição, então a reação vai se deslocar o quê? No sentido de repor essa diminuição da concentração. Então, a reação vai se deslocar no sentido direto. Ou seja, pessoal, se nós aumentamos a concentração, a gente tem que analisar se é reagente ou produto. Se for reagente, vai no sentido dos produtos. Se a gente aumentar a concentração dos produtos, a reação vai se deslocar o quê? No sentido contrário, no sentido dos reagentes. E na diminuição, o efeito é contrário. No caso do contexto das reações em fase gasosa, pessoal, a gente tem que analisar o quê? A pressão parcial, que é o quê? Que é uma medida da concentração de um reagente ou um produto do sistema. Então, para isso, pessoal, a gente vai considerar o quê? A reação
de produção da amônia, que é o NH3, que é produzido a partir da reação entre o nitrogênio e o gás hidrogênio. Então, a gente vai considerar também que essa reação está em equilíbrio, tá certo? Vocês observam aqui, pessoal, que aqui a gente tem uma reação, é uma de dupla seta, que significa que a reação ocorre nos dois sentidos, tá certo? Nessa condição aqui, as concentrações dos produtos e dos reagentes não variam, tá certo? Então, quando há o aumento da pressão parcial, no caso aqui do hidrogênio, a gente observa que o hidrogênio ele é um reagente, tá certo? Então, a reação vai se deslocar no sentido de o quê? De diminuir essa pressão parcial. Então, a reação vai se deslocar no sentido direto. Analisando agora o NH3, a amônia, então, se haver o aumento da pressão parcial da amônia, tá certo? Então, o sistema vai se deslocar o quê? No sentido de o quê? De diminuir essa pressão parcial. Então, a reação vai se deslocar no sentido inverso. Ok? Aqui, pessoal, nós temos a pressão parcial, tá certo? Em função do tempo. Ok? Aqui, vocês observam que a pressão parcial dos três constituintes, tá certo? Dos dois reagentes, que é o nitrogênio e o hidrogênio, são constantes, tá bom? Isso aqui é característico de um sistema em equilíbrio químico. E quando há uma perturbação do sistema, no caso, vocês observam aqui ó, o aumento da curva verde, no caso, a adição de hidrogênio, então, o sistema ele vai restabelecer o equilíbrio, e para isso, o que vai acontecer? O hidrogênio que foi adicionado ele vai ter que ser consumido, tá certo? Para isso, a reação vai se deslocar no sentido dos produtos, tá certo? Então, como o hidrogênio vai ser consumido, logicamente, também vai consumir o outro reagente, que é o nitrogênio, tá certo? E vai produzir mais produto, no caso, a amônia. Até o quê? Até a reação atingir um outro estado de equilíbrio, certo? Aqui vocês veem que também as pressões parciais dos três constituintes são constantes, tá certo? Isso aqui vai o quê? Vai caracterizar o equilíbrio químico, ok? Dando continuidade aqui aos fatores ainda que afetam o equilíbrio, o outro fator que afeta o equilíbrio de reações em fase gasosa é a pressão total, tá certo? Então, para isso, a gente vai considerar o quê? Vai considerar que a gente tem uma reação em equilíbrio, tá certo? E aqui no caso, vamos supor que nós temos um sistema em equilíbrio, tá bom? Ao diminuir a pressão, tá certo? Por compressão, no caso aqui a pressão de B é maior que a pressão de A, certo? As moléculas vão estar mais próximas, tá certo? Quando elas estão mais próximas, elas vão colidir de forma mais efetiva entre si. Então, para a gente saber se a reação vai se deslocar no sentido dos produtos, no sentido direto, ou no sentido inverso, que é no sentido dos reagentes, a gente tem que avaliar o número de mols dos reagentes e dos produtos a partir da reação estequiométrica. Então, para avaliar esse efeito da pressão total, no caso, devido a uma compressão, a gente vai considerar a reação de decomposição, tá certo? Onde o N2O4 ele é decomposto em duas moléculas de NO2, tá certo? Então, nesse caso, pessoal, quando há o aumento da pressão, como a gente pode ver aqui nessa figura, certo? A reação vai deslocar o quê? No sentido de menor quantidade de matérias, tá certo? Para o quê? Para reduzir esse efeito do aumento da pressão. Então, analisando essa reação aqui, ó, a gente observa que nos produtos nós temos o quê? Nós temos 2 mols de N2, tá certo? 2 mols de um constituinte na fase gasosa. Enquanto nos reagentes
nós temos apenas 1 mol. Então, a gente vê que nos reagentes, a gente tem uma menor quantidade de matéria, né? Uma menor quantidade de mols. Então, nesse caso, quando haver um aumento da pressão, a reação vai se ocorrer em qual sentido? No sentido inverso. Ok? Aí, no caso, avaliando o efeito oposto, no caso, uma diminuição da pressão, a reação vai deslocar o quê? No sentido de maior quantidade de matéria, tá certo? Aqui nós vemos que temos 2 mols e aqui temos apenas 1 mol. Então, se haver uma diminuição da pressão total por compressão, a reação, tá certo, vai deslocar o quê? No sentido direto, ou seja, que é o sentido de maior quantidade de matéria, tá certo? Aqui no slide está menor número de mols, mas na verdade é de maior número de mols. Até aqui tudo bem? Sim, tudo bem. Uhum. Então, a gente tem algumas observações importantes em relação ao efeito da pressão. Vamos lá. A primeira observação importante é que a pressão só altera o equilíbrio quando o número de mols de gás for diferente dos reagentes nos produtos, certo? Se os volumes dos gases, dos reagentes nos produtos forem iguais, quando eu falo assim, os volumes dos gases, me refiro ao número de mols dos gases, tá certo? Se forem iguais dos reagentes nos produtos, a variação de pressão por compressão, ele não vai deslocar o equilíbrio, ok? E outra coisa, supondo que eu tenha um sistema equilíbrio, se a gente adicionar um gás inerte, ou seja, um gás que não reage, né, ele também não vai afetar o equilíbrio, tá bom? Apesar de aumentar a pressão total do sistema, ele não vai alterar o equilíbrio, já que ele não vai alterar as pressões parciais, nem dos reagentes, nem dos produtos, já que ele entra e sai da reação de forma inerte. Para a gente observar melhor essas observações, né, a gente vai considerar os seguintes exemplos. Ó. Por exemplo, aqui, novamente, a gente tem a reação de produção da amônia, que é o NH3, a partir do nitrogênio e do hidrogênio. Não é verdade? Aqui, no caso, pessoal, a gente observa aqui o quê? Que a gente tem 4 mols de reagentes, 4 mols de gases nos reagentes, não é verdade? Nos produtos, nós temos apenas 2 mols. Então, nesse caso aqui, pessoal, o equilíbrio vai ser afetado pela pressão total. Já no exemplo 2, a gente observa o seguinte, ó. Aqui nos reagentes temos 6 mols de CO2, ou seja, 6 mols de gás. Aqui é líquido, os líquidos e os sólidos não alteram o equilíbrio, pessoal, isso é muito importante, tá certo? E também nós temos 6 mols aqui de gás oxigênio. Então, a gente tem 6 mols de gás nos reagentes e 6 mols de gás nos produtos. Então, nesse caso, tá certo? O equilíbrio não será afetado pela pressão total. Aí, finalmente, a gente vai estudar agora o efeito da temperatura. É importante salientar, pessoal, que a constante de equilíbrio de uma reação, ela depende da temperatura, certo? E isso é o efeito do equilíbrio, a gente já vai avaliar fazendo analogia com a concentração, igual que nós vimos no início da aula. Aí vamos lá, relembrar alguns conceitos. Para uma reação endotérmica, nesse caso, o ΔH de reação é positivo, tá certo? Então, para uma reação endotérmica, o calor ele pode ser considerado um reagente. Tá certo? O que significa? Se a gente aumentar a temperatura, então a gente está aumentando o quê? Os reagentes. Então a reação vai se colocar em qual sentido? No sentido direto. Não é verdade? Já para uma reação exotérmica, tá certo? Lembrando que uma reação exotérmica, a variação de entalpia da reação é negativa. O calor ele pode ser considerado um produto.
Ou seja, pessoal, se nós aumentarmos a temperatura, a primeira coisa que nós devemos avaliar é o ΔH da reação. Se o ΔH for positivo, tá certo? O calor, ele é visto como um reagente. Aí a gente viu inicialmente, se a gente aumenta as concentrações dos reagentes, a reação vai se colocar o quê? No sentido de consumir esse reagente. Então a reação vai se colocar em qual sentido? No sentido direto. Já se a reação ela for exotérmica, ou seja, ΔH negativo, então, nesse caso, a temperatura é um produto. O calor é um produto, na verdade. Então, se a gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando o calor. Então, a gente está aumentando o quê? A quantidade de produto. Certo? Então, o equilíbrio vai se colocar o quê? No sentido quê? De consumir esses produtos. Então, vai se colocar em qual sentido? No sentido inverso. Analisando o efeito contrário, ou seja, da diminuição de temperatura, ou seja, reduzir o calor, retirar calor do sistema, na verdade. Então, se a gente retira calor, certo? Numa reação endotérmica, o calor é reagente. Se a gente está retirando os reagentes, então o equilíbrio vai se colocar o quê? No sentido de repor esse calor que foi retirado. Então a reação vai se colocar em qual sentido? No sentido inverso. E se a gente diminui a temperatura, ou seja, retira calor de uma reação exotérmica, tá certo? Então a gente está diminuindo essa quantidade aqui, tá certo? Então a reação vai se colocar em qual sentido? No sentido de repor os produtos, ou seja, a reação vai se colocar no sentido direto, ok? Então, para avaliar melhor esse efeito, a gente vai considerar aqui uma reação de decomposição em que o N2O4 é decomposto em 2 mols de NO2. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, essa reação aqui, ela é endotérmica, não é verdade? O ΔH, ele é positivo, né? Portanto, né, calor, ele é considerado um reagente. Tá certo? Então, para isso, ó, se há um aumento da temperatura, ou seja, há fornecimento de calor à reação, então a reação vai se ocorrer em qual sentido? No sentido de consumir esse calor. Então, é no sentido quê? No sentido direto. Tá certo? No caso de haver diminuição da temperatura, tá certo? Então, a gente está retirando o calor da reação. Se a gente está retirando o calor da reação, a gente está retirando o quê? Reagente. Então, a reação vai se ocorrer em qual sentido? No sentido inverso, no sentido dos reagentes. Então, pessoal, visto isso, fica bem mais fácil da gente observar as observações experimentais na prática. Então, a nossa prática, ela vai se dividir em 4 partes. A primeira parte é a conversão dos íons cromatos em íons de cromato, que é aquela primeira reação que nós vimos no início da aula. A segunda parte é a reação do íon alumínio com íons hidróxido. A terceira parte é uma reação de neutralização na presença de K2. E, finalmente, a parte 4, nós vamos estudar uma reação de troca de ligantes em complexos de cobalto por meio da variação da temperatura da reação. Aí vamos lá, pessoal. Na parte 1, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a reação de conversão dos íons cromato, que é esse íon Cr2O4 2-, em íons de cromato, que é o Cr2O7 2-, certo?
Eu pergunto a vocês, ao adicionar NaOH no sistema, que é o hidróxido de sódio, a reação em equilíbrio, ao adicionar NaOH na reação em equilíbrio, a reação se coloca em qual sentido? No sentido dos reagentes ou no sentido dos produtos? Alguém pode me responder ou supor, porque vai se deslocar? Luana, o Anderson. Peraí, tô pensando. Tá bem, né? Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó. A gente vai adicionar hidróxido de sódio, a reação é equilíbrio, tá bom? A gente sabe que o hidróxido de sódio é quem? É o Na+, na verdade, mais o H-. Todo mundo concorda com isso? Sim. Sim. Pronto. Aí a gente observa que, para haver a conversão, os íons cromato, eles vão reagir com quem? Com o ácido, com H+, na verdade? Todo mundo observa isso? Então, ó, ao adicionar o hidróxido de sódio, o H- ele vai reagir com H+. Então, vai haver o quê? Vai haver haverá uma diminuição. Opa! Uma diminuição da concentração dos íons H+. Então, nesse sentido, pessoal, a reação vai se locar em qual sentido? No sentido dos reagentes ou no sentido dos produtos? Eu acho que no sentido dos produtos. Vamos lá. A gente diminui o quê? Diminuiu a concentração de H+, na verdade? Então, para restabelecer o equilíbrio, a gente tem que o quê? Tem que repor esse H+ que foi retirado, não é verdade? Então, Isso. então a reação vai se colocar em qual sentido? No sentido dos... Ah, dos reagentes. Isso, no sentido dos reagentes. Mas, pode crer. Então, pessoal, a reação vai se colocar no sentido dos reagentes. Entendeu, Luana, agora? Sim, agora eu entendi. Falando assim, realmente faz mais sentido. Isso, né? Porque você repõe, você retira, né, o H+ por meio da reação com a hidroxila, tá certo? O H- vai reagir com H+ para formar água. Então, quando você retira o H+, o equilíbrio tem que, tem que ser restaurado, e para ser restaurado o quê? Tem que repor essa concentração de H+. Então, a reação se coloca no sentido de produzir o H+, ou seja, no sentido dos reagentes. Aí, a outra parte da prática, na parte 2, vocês vão ver a reação do íon alumínio com íons hidróxidos, tá bom? Como é que vai ser feita essa reação? Nessa reação, que a gente vê é o seguinte: os íons alumínio, eles vão reagir com hidróxido de sódio, no caso, com o íon hidroxila, com H-, tá certo? Inicialmente, eles vão estar no estado aquoso, estado líquido. Ao adicionar os íons hidróxido, tá certo? O que vai acontecer? Vai ocorrer a formação de uma solução turva, tá bom? Lembrando, pessoal, que essa seta aqui para baixo significa o quê? Vocês lembram? Formação de quê? Formação... Precipitado. Isso, muito bem, Wenderson. Formação de um precipitado, que é um sólido, certo? Insolúvel em solução, no caso, um sólido branco, tá bom? Então, aqui vai
formar um precipitado. Daí, pessoal, se a gente continuar adicionando hidróxido de sódio ao sistema, o que vai acontecer? O precipitado ele vai se dissolver, tá certo? Aqui a gente tem a formação de um sólido branco, né, um precipitado. Esse precipitado, que é um sólido branco, ele vai se dissolver e vai formar, tá certo? Novamente, o quê? Uma solução no estado aquoso. Tá ok? Então, a reação vai ocorrer nesse sentido, em duas etapas. Daí, lá nos vídeos, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai restaurar os reagentes iniciais. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Vocês lembram que na reação anterior, a gente adicionou hidróxido de sódio no sistema e o sistema voltou para os reagentes? Não é verdade? Aqui, a gente vai o quê? Adicionar ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico, que vai liberar os íons H+, e os íons Cl- em solução, o H+ em solução, ele vai o quê? Vai consumir o H-, tá certo? Então, no final da reação, a reação vai estar no estado aquoso. Então, ela vai, ao adicionar H+, vai consumir o quê? O H-. Então, a solução vai voltar a formar um precipitado. E se a gente continuar adicionando mais e mais H+, vai consumir o H-, tá certo? Então, esse precipitado vai voltar o quê? Por reagente inicial, que é o quê? Que é o íon Al+3, tá certo? Lá nos vídeos da prática, a gente vai observar bem isso. Vamos agora para a parte 3. A parte 3, pessoal, se refere, tá certo, a uma reação de neutralização na presença de um indicador. Então, vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês olhem bem para essa reação aqui, certo? Aqui nós temos o quê? A forma não ionizada, tá certo, do indicador. Na forma não ionizada, ou seja, na forma molecular, tá certo? Ao adicionar fenolftaleína, a solução, tá certo? No caso, aqui vai ser água, tá certo? Misturado com hidróxido. Na verdade, inicialmente água, tá certo? Se a gente adicionar fenolftaleína à água, a solução fica incolor. Contudo, pessoal, se a gente adicionar hidróxido de sódio, lembrando que hidróxido de sódio é o que? NH+, mais OH-. O OH- vai o quê? Vai desprotonar o indicador. Então, o indicador vai ficar na forma ionizada, vai ficar como H+, mais o IN, que se refere ao indicador, IN-, tá bom? E nessa condição aqui, a fenolftaleína vai o quê? Vai mudar a coloração da solução. A coloração, a solução vai ficar róseo, tá certo? Indicando o quê? A forma ionizada do indicador. Aí, mais uma vez, se nessa forma ionizada a gente adicionar a mesma quantidade de ácido, no caso o HCl, o H+, vai o quê? Vai deslocar essa reação no sentido inverso. Ó. Então, a solução vai voltar para a cor inicial, que é a coloração incolor, indicando a forma não ionizada do indicador. Beleza, pessoal? Beleza. Aí, finalmente, o último fator a ser estudado na prática vai ser a temperatura, por meio da reação, tá certo, de troca de ligantes, de intercâmbio de ligantes em complexo de cobalto. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a reação, tá certo? Aí, como falei para vocês, no caso de avaliar a temperatura, a primeira coisa que nós devemos fazer
é avaliar, tá certo? O sinal da variação de entalpia da reação. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós observamos o quê? Que o ΔH ele é positivo, né? Ou seja, nós temos o quê? Uma reação endotérmica, tá certo? E no caso de uma reação endotérmica, vamos lá, se vocês lembram, né? O calor, ele é reagente ou é produto? Calor é reagente. Muito bem. O calor, ele é considerado reagente. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Inicialmente, a gente vai ter esse complexo de cobalto aqui, tá certo? Na qual os ligantes é a água, tá bom? Em condições de baixas temperaturas, ou seja, quando o calor é removido da reação, a coloração da reação ela é rosa, tá certo? Ao adicionarmos calor, mais uma vez, calor ele é considerado reagente, então a reação vai se colocar em qual sentido? O sentido dos produtos. Então, os ligantes do cobalto vão mudar, tá certo? No caso, vai mudar da água para o cloro, e a coloração da solução vai se tornar azul. Tá certo? Então, a gente vai fazer, a gente vai observar esse intercâmbio colocando a reação, tá certo? Em um banho de gelo. Ao colocar no banho de gelo, a temperatura vai diminuir, a gente vai retirar o calor. Então, a reação vai se deslocar no sentido inverso, a solução vai ficar rosa, tá certo? Ao colocar a reação em um banho-maria, ou seja, em um banho em que a temperatura vai estar alta, a gente vai o quê? Fornecer calor à reação. Fornecendo calor à reação, a gente vai estar o quê? Colocando reagente, né, na reação. Então, a reação vai se deslocar o quê? No sentido de consumir esse reagente. Então, para isso, a reação vai se deslocar no sentido direto, no sentido dos produtos. Bem, pessoal, essa aqui é a parte teórica da prática, tá certo? Eu peço que vocês vejam o nosso manual de práticas e também dê uma lida no livro do Brau, tá certo? Essa parte está bem discutida lá e vai ajudar vocês para ter uma melhor compreensão. Beleza? Agora, a gente vai ver a prática, né? Vai ver os vídeos da prática que foi feita, certo? Eu peço que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, pois a partir deles vocês vão preparar o relatório, que é a última atividade da disciplina de vocês. Tá certo? Eu vou fechar aqui a câmera para o vídeo não travar. E alguma dúvida vocês podem perguntar no chat ou então no microfone, por favor. Então, pessoal, agora a gente vai ver a parte 1, tá certo? Da prática de equilíbrio químico, que é a conversão de íons cromato em íons de cromato, beleza? A velocidade está normal aqui. São vídeos curtos, pessoal, de no máximo 2 minutos e meio, tá certo? Então, eu peço que vocês prestem bem atenção. Então, pessoal, inicialmente, um tubo de ensaio, a gente vai colocar 1 ml, que corresponde a 20 gotas de cromato de potássio, tá certo? Isso aqui, na verdade, é a fonte do íon cromato. Aí, no mesmo tubo, a gente vai adicionar 1 ml de ácido clorídrico, certo? Uma informação importante, que eu não falei durante a aula, é que o íon cromato ele tem uma coloração amarela, tá certo? Ao reagir com ácido clorídrico, ele vai formar o íon de cromato que tem uma coloração laranja.
Então, por favor, observe bem essa variação no vídeo. Então tá aí, inicialmente nós temos o íon cromato, né? Na verdade, a fonte do íon cromato é o cromato de potássio. A gente adiciona 20 gotas, que corresponde a 1 ml. E agora, adicionamos 1 ml de ácido clorídrico. Tá, o ácido clorídrico, né, na concentração de 1 mol por litro, 1 molar. Aí vocês observam, pessoal, que a coloração vai mudando de forma quase que instantânea, né? À medida que vai gotejando, a coloração vai ficando mais escura, indicando a formação do íon dicromato. Aí pronto. Aí, considerando que a reação entrou em equilíbrio, agora a gente vai perturbar o equilíbrio. Para isso, a gente vai adicionar o quê? Hidróxido de sódio. Tá certo? O hidróxido de sódio é a fonte de OH-, então o OH- ele vai consumir o H+ em solução, ó, e a solução, pessoal, volta à sua coloração inicial. Fica na coloração amarela. Pronto, pessoal, fim da primeira parte. Agora vamos para a parte 2. Então, a parte 2 é a reação do íon alumínio, o Al+3, com os íons hidróxido. Então, inicialmente, a gente vai adicionar cerca de 1 ml da solução de sulfato de alumínio, que, na verdade, é a fonte, né, dos íons Al+3. Tá certo? A gente inicialmente tem a solução, né, de sulfato de alumínio. Em solução, fica o que? O SO4 2 menos, né, o Al+3. O Al+3 que vai reagir. Aí, no mesmo tubo que a gente adicionou essa solução, a gente adiciona hidróxido de sódio, gota a gota, tá certo? Até a observação de um precipitado branco. Esse precipitado branco é o hidróxido de alumínio, né? O AlOH3. Vocês viram que foi rápido, não foi? Aí a gente vai continuar adicionando o íon hidróxido. Então, adicionando hidróxido de sódio, né? A gente vai verificar a total dissolução do precipitado formado. Aí no mesmo tubo, pessoal, a gente vai adicionar o quê? O ácido clorídrico. Aí o ácido clorídrico, pessoal, ele vai o quê? Vai retornar o equilíbrio. Então, o H+ vai consumir o H-, tá certo? E a solução aquosa vai voltar a ser turva, tá certo? Ou seja, vai voltar a formar o precipitado. Às vezes não fica tão nítido na prática, mas é isso que acontece. Ó. E a gente vai continuar colocando, e vai observar o total desaparecimento do precipitado.
Agora, pessoal, a gente vai para a parte 3 do vídeo. Tá certo? A parte 3 do vídeo corresponde à parte 3 da prática, né? Que é a reação de neutralização na presença de um indicador. Aí vamos lá, pessoal. Em um tubo de ensaio, a gente vai adicionar 1 ml de água destilada, certo? Água destilada, pessoal, tem um pH neutro, tá certo? A esse tubo de ensaio com água, a gente vai colocar 1 ml de hidróxido de sódio. Ou seja, a gente sabe que o hidróxido de sódio é a fonte de OH-, então o meio vai ficar básico, né? Então, a gente sabe que a fenolftaleína é indicador básico, e nessa região de pH, a sua coloração característica é rosa. E agora, finalmente, a gente vai perturbar o equilíbrio, né? Para perturbar o equilíbrio, a gente vai adicionar o quê? Ácido clorídrico. Aí vamos observar como fica o aspecto visual da solução. Pronto, pessoal, a solução ficou incolor. Aí vocês vão explicar o porquê ficou incolor no relatório de vocês. Agora, pessoal, a gente vai para a nossa última parte da prática, que é a reação de intercâmbio, né, de troca de ligantes em complexo de cobalto. Então, inicialmente, em um tubo de ensaio, a gente vai adicionar cerca de 1 ml de solução de 0,2 mol por litro de cloreto de cobalto. Aí, pessoal, a gente vai adicionar as fontes do ligante, que é as fontes do íon Cl-. Então, a fonte é o quê? O cloreto de sódio, tá bom? Aí vamos adicionar. Você adiciona, tá certo? Agita. E agora a gente vai colocar em banho-maria. Aí vocês observaram, pessoal, que a coloração é um rosa, né, inicialmente. E agora, pessoal, com calor, como é que fica? Ó? Então, pessoal, a gente então vai resfriar esse tubo de ensaio agora em um banho de gelo e vai observar o quê? As modificações na coloração da solução. Então, era inicialmente azul e agora vai ficar o quê? Vai ficar
vai voltar ao estado inicial, né? Vai ficar rosa. Aí se você colocar de novo lá no banho-maria, vai ficar azul. E quando colocar de novo no banho de gelo, vai ficar rosa. Tá certo? E assim a gente vai... E assim a gente vai avaliando, tá certo? O efeito de cada um desses fatores no equilíbrio de uma reação. Tá bom? Então, pessoal, fica hoje a nossa última aula prática, né? A Luana está falando antes que se fosse presencial seria bem melhor. Realmente eu concordo com vocês. Mas assim, se alguém for para a área de química, se alguém for para alguma área de petróleo, ou para qualquer outra engenharia que necessite de alguma análise química no laboratório, vocês podem me procurar, que a gente ajuda vocês no procedimento experimental, tá certo? Logicamente, se for relacionado à química geral, beleza? Eu vou parar aqui o vídeo agora, para o vídeo não ficar muito longo, né? Aí, Luan tá falando que essa prática é 1000 vezes melhor que a de calorimetria, é? Pessoal, Não, fiquei calorimetria foi bom, uma boa assustada. prática, viu? É porque Não, vocês se foi enrolaram no relatório. calorimetria. Fiquei com pavor. Eu imagino, viu? Quando virar a nota lá nos comentários, né? Acho que vocês se assustaram mesmo, viu? É pra ter pavor mesmo. Então, eu vou parar aqui a gravação, para o vídeo não ficar muito longo. Interromper.